Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou até boa madrugada, e aí vai depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Olá pessoal, aqui da disciplina Direito Penal 2. Pessoal, eu tenho recebido aí os trabalhos de vocês, vou analisar ali direitinho, vou fazer a correção. Vamos já de início sanar a dúvida para meu WhatsApp poder descansar um pouquinho. Pessoal, lá no trabalho eu coloquei que cada aluno deveria enviar. Só que depois eu ouvi a sugestão de um colega, né, falou: professor, não tem necessidade de todo mundo postar, basta o líder postar e o senhor vai ter a visualização de todo mundo que compôs aquele trabalho. Então assim, perfeito. Quem encaminhou individual não tem problema. Quem não enviou, só o líder do grupo encaminhou, também não tem problema. Seu nome estando lá no trabalho, na hora que for analisar o trabalho em grupo, seu nome estando lá no trabalho, na capa, tudo direitinho, bacana, você vai ser avaliado da mesma forma, pode ficar aí despreocupado. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: eu não sei se você já viu ou se você ainda vai analisar. Eu deixei na ferramenta Recados, o Unimestre tem aí essa funcionalidade Recados. Eu deixei para vocês ali o assunto da sua prova. Então, eu deixei ali para vocês na ferramenta Recados os assuntos da prova, tá? Hoje eu vou finalizar uma partezinha final. Eu acho que só tem duas questões desse assunto, mas então eu vou repassar aqui com você para que a gente possa, né, sanar esse assunto. Nós vamos ficar aí talvez sem ver a questão da extinção da punibilidade, porque, né, hoje é o último vídeo que a gente vai gravar, mas eu já quero adiantar a vocês: semestre que vem eu faço como eu tenho feito com todas as outras turmas anteriores. Antes da gente iniciar a matéria do Direito Penal 3, a gente já pega e finaliza, tá, aquele assuntozinho que ficou ali. Eu acredito demais, essa é uma crença minha, eu acredito demais que o próximo semestre nós já teremos aula presencial. Nem que a gente tenha que utilizar aí essa focinheira na cara, alguma coisa, tomar banho de álcool, mas a gente vai romper isso aí e vai voltar às nossas aulas presenciais. Joia? Bacana, pessoal? Na última aula eu falei com você sobre medida de segurança, e depois que eu falei medida de segurança, comecei a falar com você sobre ação penal pública. E aí um aluno me mandou uma pergunta: professor, me explica aqui que eu não entendi. Como é que é essa questão aí do tratamento ambulatorial, que eu não entendi? Tratamento ambulatorial é no presídio, vai ser lá no hospital de custódia? Eu já quero sanar essa dúvida e já vou pontuar com você duas situações. A primeira situação: quando nós falamos de medida de segurança, nós estamos falando de uma espécie de sanção penal, né? Ou seja, você sabe que a medida de segurança também é uma espécie de sanção penal. Nós temos aí a pena privativa, a pena restritiva, e temos também a sanção, que é uma de multa, e temos a medida de segurança, que é uma espécie de sanção penal para os agentes inimputáveis ou semi-inimputáveis. Então, ou o cara é louco completo ou ele é meio louco. Se ele é louco completo ou ele é meio louco semi-inimputável, ele também vai sofrer medida de segurança. Preste atenção que muita coisa talvez você aproveite daqui para a sua prova, tá? Eu acho que não é hora de você estar pintando o cabelo, Bruna, e muito menos Leia, que agora aderiu aí também ao ritmo de ficar postando foto igual Bruna. Mas volta para o assunto aqui. Então veja, eu quero já dizer para você o seguinte: quem vai sofrer medida de segurança? O inimputável ou o semi-inimputável? E aqui vou responder a pergunta do aluno que me mandou: professor, como é que é isso? Tratamento ambulatorial, ele vai todo dia para a enfermaria do presídio? Tem nada a ver isso aí. Veja o seguinte: aquele tratamento ambulatorial que o preso, que o condenado a uma pena privativa de liberdade recebe lá na unidade penitenciária, é um tratamento ambulatorial porque ele se envolveu em alguma briga ou ele está doente, ele vai para a enfermaria. Mas veja que ele não é inimputável. Tá? Ele continua cumprindo a pena privativa de liberdade e está tendo o seu direito de assistência médica garantida. Quando nós falamos tratamento ambulatorial para o semi-inimputável ou para o inimputável, quando nós falamos tratamento ambulatorial, vai ser lá no hospital de custódia. Ele não vai para a unidade penitenciária, ele vai para o hospital de custódia, ele vai para lá, e lá existe duas alas. Existe a ala de internação, que é onde aqueles que apresentam maior periculosidade vão ficar internados, recebendo ali os cuidados médicos, tá? E tem a área de tratamento ambulatorial, que é meio como se fosse um semiaberto da medida de segurança. Não é semiaberto, pelo amor de Deus. Estou te falando isso para você entender mais ou menos a explicação. Então veja, tanto faz tratamento ambulatorial
quanto internação são feitos no hospital de custódia ou em outro estabelecimento adequado, mas não é na unidade penitenciária. Bacana? Então, se o cara está cumprindo pena privativa de liberdade, sobreveio a ele uma doença penal, ele não vai ter a pena extinta, ele vai ser encaminhado para o hospital de custódia ou psiquiátrico ou para um estabelecimento adequado. Se ele já pratica o fato típico, ele já pratica aquele crime com problema mental, já pratica sendo inimputável ou semi-inimputável, ele já vai responder ali aquela ação penal para no final receber uma sentença chamada sentença de absolvição imprópria, o condenando a uma medida de segurança. Bacana? Superamos essa fase aí, volta para cá e nós vamos falar agora lá no artigo 100. Eu quero trabalhar com você rápido o artigo 100, porque nós temos três situações interessantes no 101, 102, 103 e quem sabe a gente conseguir chegar até o artigo 105. Veja comigo o seguinte, eu te falei na aula passada que nós temos a ação, em regra, ação penal pública. Então a regra geral, quando a lei não dispuser o contrário, é o que está no artigo 100, me permita fazer a leitura. A ação penal é pública quando a lei expressamente a declara, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Gente, muito cuidado com isso aqui. Quando o crime não for de ação penal pública incondicionada, anote isso aí, quando não for de ação penal pública incondicionada, o dispositivo legal, o artigo, vai te falar qual é a espécie do crime. E, o melhor dizendo, ele vai te falar qual é a espécie da ação penal. Estou corrigindo aqui. Então veja o seguinte. Crime de homicídio, se você for lá, artigo 121, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Meu amigo, ali não fala pra você nada. Se não está te falando nada, você já sabe, ação penal pública incondicionada. Professor, o que é ação penal pública incondicionada? Vou falar de uma forma bem popular para você entender. A ação penal pública incondicionada é aquela que o Estado não depende de você para nada. Você foi vítima de uma tentativa de homicídio, você foi vítima de um roubo, você foi vítima de um furto, você vai até a autoridade policial, faz uma comunicação do fato, faz um boletim de ocorrência e acabou. Ali a autoridade policial vai assumir a investigação, vai tentar localizar os possíveis autores, vai formular o inquérito, o relatório encaminha para a justiça, o Ministério Público oferece a ação penal e já vai fazer toda a persecução atrás do criminoso. Então perceba que você também não pode chegar na ação penal pública incondicionada e falar, não, mas eu não quero mexer com isso. Não é você. Você não manda em nada na ação penal pública incondicionada. É o Estado quem manda. Tá? Então, por exemplo, mas matou minha avó, eu não gostava da minha avó. Matou, é homicídio. Inclusive, eu não quero nem que a polícia mexa com isso. Não é você que quer. O Estado vai mexer. O Estado vai investigar ação penal pública incondicionada. Então, por exemplo, a grande maioria dos nossos crimes são crimes de ação penal pública incondicionada. São crimes que são perseguidos por ações promovidas pelo ente público. Certo? Então agora vamos avançar com o parágrafo primeiro que diz assim: a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministério da Justiça. Em alguns casos, vai haver mitigação disso. E aí comece agora a prestar mais atenção, levante para de comer pão com mortadela. Veja o seguinte, nós temos aqui agora o que? A lei vai falar de que ação penal pública agora condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. Professor, vai continuar pública? Vai continuar pública. Só que agora vai depender apenas da sua manifestação. Apenas do seu requerimento. Perceba que no exemplo do homicídio eu lhe disse. O que eu lhe disse no exemplo do homicídio? Eu lhe disse no exemplo do homicídio que alguém morreu, né, ou da tentativa, você foi lá e fez a ocorrência. Mas mesmo se você não fosse, qualquer pessoa tomando conhecimento daquele fato poderia noticiar. Não precisa ser a vítima para noticiar. Qualquer pessoa pode denunciar. Isso onde? Na ação penal pública incondicionada. Na ação penal pública condicionada à representação, a ação penal pública condicionada à representação, o que acontece? Você é vítima de um crime, só que o Estado está lá para te atender. Mas vai depender de você literalmente ir até lá e pedir a representação. Vou te dar um exemplo. Lesão corporal leve. Lesão corporal leve. Você teve um problema aí
né, discutindo qual que é melhor, fotorreceitas ou receitas de creme de cabelo, porque Yuri ensina a fazer, por exemplo, o que que Yuri faz? Yuri tem todo domingo lá, né, o negócio que ele ensina a cozinhar o bolo, fazer bolo de aipim, que nunca sai da forma, só sai quebrado, mas ele ensina lá. E aí você agora, né, tem do outro lado a menina que ensina você a fazer o cabelo crescer, e aí começa uma discussão aí generalizada, um falando, não, melhor é a foto receita, o outro falando, não, melhor é a foto do negócio do cabelo. Enfim, você dá um tapa na cara da outra, a Ana Rebeca chega e já desfere um tapa no rosto aí da sua amiga Giovana, porque Giovana quer defender Yuri e Ana Rebeca quer defender a menina do cabelo que cresce. Então perceba o seguinte, né? Seria o contrário, mas o exemplo é esse. Então o que que acontece? Ocorreu ali uma lesão corporal, digamos uma lesão corporal de natureza leve. A pessoa que recebeu esse tapa, que foi lesionada de natureza leve, lesão corporal leve é crime de ação penal pública condicionada à representação. O que é isso? O Estado só vai fazer a iniciativa da persecução penal se a vítima for até a delegacia, obrigatoriamente, a vítima, e falar, não, eu quero representar porque eu fui vítima de uma lesão corporal leve e quero representá-la criminalmente. A partir dali, o Ministério Público e as autoridades públicas tomam conhecimento. Se não for a vítima, quem pode ir? O CAD, cônjuge, ascendente, descendente, companheiro, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. Obviamente, se a vítima faleceu. Isso aonde? Ação penal pública condicionada à representação. Vou te dar o exemplo para você compreender. Crime de homicídio. A vítima ou a família da vítima, não a vítima só se for tentativa, né? Mas então, crime de homicídio, a família da vítima precisa fazer ocorrência? Não. Qualquer pessoa pode denunciar. Crime de estupro, a família de quem foi estuprado ou a própria vítima de estupro tem que denunciar? Não. Quem tomou conhecimento do estupro pode denunciar. Agora, crime de lesão corporal leve, ação penal pública condicionada à representação. Só vai proceder se houver uma representação, entendeu? Só vai adiantar se houver uma representação da vítima. Não, a vítima estando impedida, ela pode constituir um procurador legal para tanto, ou o CAD pode substituir cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. Nesta ordem, a ordem é essa. Bacana? Então, vamos lá. Além da ação de iniciativa pública, condicionada à representação, nós temos aqui agora, querido, o crime de ação penal privada. O crime de ação penal privada, ele tem aqui 3 divisões e é importantíssimo que você memorize isso. Nós temos ação penal privada exclusiva, ação penal privada personalíssima e ação penal privada supletiva ou ação penal privada subsidiária da pública. Aqui é onde a giripoca vai piar. Primeira coisa, ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representar. Anote, risque, jogue para cima e faça qualquer coisa. Essa queixa aqui, nós estamos falando de uma peça privativa de advogado, chamado queixa-crime. Aquilo que você faz na delegacia, que sua avó lhe ensinou a chamar de queixa, aquilo não chama queixa. Aquilo chama notícia-crime, boletim de ocorrência, qualquer coisa, menos queixa. Aquilo é uma notícia-crime, aquilo é um boletim de ocorrência, tá? Mas não é queixa. Queixa é uma peça privativa de advogado para iniciação da ação penal privada. Então, por exemplo, crime de calúnia, injúria, difamação, são crimes perseguidos por ação penal privada. Você pode até ir na delegacia, vai na delegacia, vai fazer o boletim de ocorrência, mas o Estado vai aguardar, meu filho, você promover a queixa. E aqui você tome muito cuidado, porque se você não formular essa queixa no prazo decadencial de 6 meses, contados do dia que você sabe quem foi o autor, você vai decair do direito. Você não tem mais direito de promover essa ação. E isso vale tanto para representação nas ações penais públicas condicionadas à representação, como também vale para os crimes de ação penal privada exclusiva e ação penal privada personalíssima.
Então, vamos lá. O sujeito foi vítima de calúnia. O que é que ele tem que fazer? Promover uma queixa-crime. Constituir um advogado, ele vai na delegacia, faz uma ocorrência policial, aquilo vai ser encaminhado para o juizado especial criminal, mas dentro de 6 meses ele tem que promover uma coisa chamada queixa-crime. É uma espécie de denúncia. O Ministério Público oferece denúncia, e o prazo do Ministério Público é o prazo prescricional do crime. Já para você, vítima, em ação penal privada, você tem um prazo decadencial de quê? Um prazo decadencial de 6 meses contados do conhecimento da autoria. Contados do conhecimento da autoria, você tem 6 meses. Se você não fizer essa queixa-crime em 6 meses, ou não fizer a representação em 6 meses, você vai ter uma coisa chamada decadência. Professor, o que é decadência? Perda do direito de ação. Decadência é perda do direito de ação. Então, se você foi vítima e o crime é de ação penal privada, você tem ali um prazo decadencial de 6 meses contados do conhecimento da autoria para promover a respectiva queixa-crime. Isso aqui serve para ação penal pública condicionada à representação e também para ação penal privada exclusiva e personalíssima. Nós temos a ação penal privada exclusiva, como eu te falei, que ocorre a mesma forma, a mesma situação. De repente, a pessoa foi vítima de ação penal, de um crime de ação penal privada e morreu. Morreu, quem vai substituir? O CAD. Só para ficar bem claro para você, o CAD está no parágrafo 4º do artigo 100, tá? Que é o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Tá lá no parágrafo. Então, vítima de ação penal, de crime de ação penal privada, veio a falecer, o CAD pode assumir. Isso, anote agora, porque isso é pegadinha de prova. Isso se for ação penal privada exclusiva. Se for ação penal privada personalíssima, ação penal privada personalíssima, crime de ação penal privada personalíssimo, o que acontece, professor? No crime de ação penal privada personalíssimo, morreu a vítima, ninguém substitui. O CAD não substitui. Hoje nós só temos um crime de ação penal privada personalíssimo no nosso código. É o crime do artigo 230 e, deixa eu corrigir aqui, 236. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento relacionado ao direito de família, tá? 236, 237, tá? É o 236 mesmo, 237. Isso é crime de ação penal privada personalíssima. Morreu. Ninguém vai poder substituir. E ainda nós vamos ter a ação penal privada supletiva ou a ação penal privada personalíssima. Pergunta que já caiu em prova de diversos concursos. Nos crimes de ação penal pública, é possível ação penal privada? Sim, é possível. Quando? Quando aconteceu o que eu vou te falar aqui agora. Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Então veja, a família está acompanhando, a família constituiu um advogado para ser assistente de acusação, por exemplo, num crime de um homicídio, mas o Ministério Público entendeu que não vai oferecer aquela denúncia. E o Ministério Público não oferece aquela denúncia, passou o prazo, ele não oferece. O que acontece? Acontece agora que o advogado da família pode ingressar com a queixa-crime? Pode. Quando? Assim que terminar o prazo do Ministério Público, ele não intentou no prazo legal, a família pode constituir um advogado e pode ingressar. E claro, posteriormente, aquele advogado vai continuar acompanhando o processo, mas o Ministério Público ele vai retomar a titularidade da ação, porque o crime é de ação penal privada, a ação penal pública. A iniciativa foi privada porque o Ministério Público passou o prazo, mas tão logo a ação é iniciada, o que ocorre? Ele volta e assume a titularidade. Certo? O que mais que eu preciso falar com vocês? Decadência do direito de ação ou de representação, eu acabei de te falar, só vou te falar o artigo 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação que não exerce dentro do prazo de 6 meses contados do dia em que veio saber quem é o autor do crime. Grave isso, tá? Grave isso. E nos casos de ação penal privada supletiva, o prazo é decadencial de 6 meses contados do dia em que se esgotou o prazo do Ministério Público. Então, ação penal privada supletiva,
o prazo do Ministério Público terminou, você tem 6 meses para fazer a queixa-crime. Não fez, também ocorre a decadência. O que é decadência? Perda do direito de ação. Joia? Bacana? Então, pessoal, assim, de ação, basicamente é isso. Nós temos esses tipos de ação penal. É possível a retratação daquela representação. Lembra do crime de ação penal privada, ação penal pública condicionada à representação? É possível essa retratação, professor? É. O que acontece? Artigo 102. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, enquanto o Ministério Público não leva a denúncia para lá, para o fórum, você pode se retratar. E uma observação, a Lei Maria da Penha não admite retratação, salvo naqueles crimes em que for, por exemplo, de ação penal condicionada. Tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa confunde muito. Por exemplo, crime de lesão corporal, envolveu violência doméstica, cabe retratação? Jamais. A Lei Maria da Penha não vai aceitar mais. Agora, por exemplo, o crime de ameaça, ele admite. Então, um crime de ameaça, mesmo sendo relacionado ali à situação da Lei Maria da Penha, é possível a retratação, só que lá é diferente. A retratação da Lei Maria da Penha é designada uma audiência para que a pessoa possa fazer esta situação. Mas o que eu quero deixar bem claro para você é, uma vez ofertada a denúncia, e já foi, ofertou a denúncia, não cabe mais aquela retratação. Pessoal, do que vai cair na prova, para vocês é isso. E eu quero só trazer uma observação para você importantíssima de uma súmula 714 do STF, que diz o seguinte: é concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Deixa eu explicar isso aqui. Lembra que eu te falei? Ação penal pública condicionada e ação penal privada. Os crimes contra a honra são crimes de ação penal privada, mas quando a vítima for um funcionário público e esse crime que ele sofreu foi justamente motivado por razões relacionadas ao exercício da sua função, ele tem duas possibilidades: ou ele faz a queixa-crime, ou ele simplesmente faz a representação, tá? É condicionar, é concorrente, ou uma ou outra, tá? É concorrente. Ou ele escolhe a queixa, ou ele faz a pública condicionada, claro, desde que ele seja funcionário público e isto esteja relacionado à sua função. Pessoal, qualquer dúvida você me manda, a gente vai tentar sanar. Desejar uma boa prova a vocês. A prova tá bem tranquila, tá? Eu coloquei apenas uma questão discursiva na prova, tem 9 questões objetivas e uma questão discursiva. Uma boa prova a todos, bom final de semana, bom final de semestre e claro, a gente vai se falando aí. Fiquem com Deus, um abraço.